Olá, graciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar sobre o amor próprio, ou também sobre o amor a si mesmo, né? Mas eu não vou falar numa visão psicológica, numa visão científica, não, eu vou falar na visão bíblica, na visão de Deus, o amor a si mesmo, o amor próprio na visão de Deus. Também vou tocar um pouquinho sobre o que é o amor, também vou tocar sobre o amor ao próximo também, é necessário falar sobre isso. Então, sem mais delongas, Mateus 22, versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus disse-lhe: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E mais abaixo diz: e um outro mandamento semelhante a este, ou um outro mandamento parecido com esse é: ame o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Repara nessa parte que diz um outro mandamento semelhante a este. Sabes o que significa isso? Um outro mandamento semelhante a este? Significa o quê? Que quem ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, ao mesmo tempo também estará amando o seu próximo como a ele mesmo. Estará amando o seu próximo como a ele mesmo. E também quem ama o seu próximo como a ele mesmo, ao mesmo tempo também estará amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento. Os dois andam juntos, por isso é que Jesus falou no meio. Um outro mandamento semelhante a este. Eu vou ler 1 de João 4, 5. Assim diz a palavra do Senhor. 1 de João 4, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe o que significa? É a confirmação daquele versículo que eu acabei de falar agora, que você não pode, que quando você ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, ao mesmo tempo estarás amando o teu próximo. Por quê? Porque o teu amor por Deus vai se manifestar no teu amor ao próximo. Ou seja, se você não ama o teu próximo, automaticamente também não vais poder amar a Deus. É assim que funciona. Mas vamos procurar entender mais, né, o que acontece e tudo mais, por que é assim. Então, o que é o amor? Eu não vou falar muito sobre o amor, porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz que Deus é amor. E simples assim. Deus é amor. Então, como é que eu devo fazer, Gina? Como é que eu devo fazer para poder amar a mim mesma? Porque a Bíblia está a falar que você não pode amar o teu próximo se você não amar a si mesmo. Interessante. Você não pode amar o teu próximo se você não amar a ti mesmo, a você mesmo. Você não pode amar o outro se você não tem amor próprio. E como é que eu faço, então, para poder ter amor próprio? Então, a Bíblia diz que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Então, aí está o segredo. O que? Sim, conhecer a Deus. Para você poder amar, eu estou a falar o amor a geral. Para você amar a Deus, para você poder amar, estou a falar o amor no geral. Para você poder amar a Deus, para você poder amar a si mesmo, para você poder amar o próximo.
Tá, eu estou a falar de 3 amores aqui. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a ti mesmo. Então são 3 coisas que eu estou a falar. Que esses 3 amores aqui, você precisa de uma coisa, conhecer a Deus. Porque Deus é o amor, no geral. Qualquer tipo de amor, Deus é o amor. Então você precisa conhecer a Deus. Quem conhece a Deus consegue amar a si mesmo, consegue amar a Deus e consegue também amar o seu próximo. Ah, tá bom, Gina, como é que eu faço então para conhecer a Deus? Porque eu preciso ter amor próprio, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso amar a Deus. Ok. A Bíblia diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E, se alguém me ama, eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Mas não é esse o verso que eu estou a falar. O verso que eu quero falar é um outro. Eu vou organizar bem assim. A Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu me revelarei a ele. Se calhar faltar alguma coisa nesse versículo, mas depois eu vou colocar na tela. A Bíblia diz que se você amar a Deus, Deus vai se revelar a você. Você sabe o que significa se revelar a você? Se revelar a você significa que Deus vai lhe mostrar. Inclusive tem outras versões que falam: eu lhe mostrarei quem eu sou. Essa é a versão que eu vou colocar na tela, onde Jesus disse que eu lhe mostrarei quem eu sou. A Bíblia está falando que primeiro você precisa obedecer os seus mandamentos e depois ele vai se revelar a você. O que é se revelar? Se revelar é aquele nível onde Deus te permite lhe conhecer. Sim. É aquele nível onde Deus te permite lhe conhecer. E sabe o que vai acontecer quando você conhecer a Deus? Você vai ter mais da natureza dele. Em Efésios, a palavra de Deus diz assim: embora que seja impossível conhecer a Deus na totalidade, eu peço que vocês venham a lhe conhecer. Preste atenção, para que vocês sejam cheios da natureza dele. Você sabe o que é ser cheio da natureza de Deus? Quando você é cheio da natureza de Deus, você não tem como não ter amor próprio. Quando você é cheio da natureza de Deus, você não tem como não amar o teu próximo. Quando você é cheio da natureza de Deus, você não tem como não amar até o próprio Deus. Mas isso só será possível se você fazer o quê? Se você obedecer a Deus. Se você lhe obedece, Ele vai te revelar mais dele. Não sei se está em Salmos, né? Mas acho que está em Salmos ou Provérbios, que diz assim: o segredo de Deus. O segredo de Deus é para aqueles que o amam. Estás a entender? O segredo de Deus é para aquele que o amam. Ou seja, Deus só vai te revelar mais dele, mais da personalidade dele, se você lhe amar. O que é amar a Deus? Eu falo, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, porque a Bíblia diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Ou seja, a linguagem do amor a Deus é lhe obedecer. Quem lhe obedece, lhe ama. Essa é a linguagem de amor a Deus. Então, quando você lhe obedecer, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar os segredos. Ele vai te mostrar o segredo, ele vai te revelar o segredo dele. Então, é assim que funciona a palavra do Senhor. Eu vou ler esse verso que eu acabei de falar agora, o segredo, mas eu vou ler numa linguagem diferente.
que diz assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. E lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Quer dizer, o Senhor só vai te ensinar as condições da aliança que fez com você, se você lhe temer primeiro. E na primeira parte está falando assim: Deus é amigo daqueles que o temem. Deus é amigo daqueles que o temem. Se não me engano, tem uma parte da Bíblia onde Jesus fala aqui: eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Sim, eu vos chamo de amigo, porque o amigo sabe das coisas, né? Sabe das coisas que acontece na casa do Pai, algo assim. Acho que está aqui, encontrei. Eu vou ler bem rapidinho. Eu vos chamo de amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Sabe por quê? A partir do momento que Deus começa a te fazer conhecer as coisas que Ele ouve do Pai, então você já é amigo. Você já é amigo dele. Então, agora eu quero te mostrar a relação entre conhecer Deus e amar a você mesmo. Como é que o amor próprio, imagina como é que eu vou ter amor próprio através de conhecer a Deus? Calma, ok? A Bíblia diz o quê? Que Deus disse em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, você que está me ouvindo, você é imagem e semelhança de Deus. Então, como é que você vai ter amor ao próprio através de conhecer a Deus? Por quê? Porque você é Deus. Não sei se estás a entender. A Bíblia falou, Gênesis diz que você é imagem e semelhança de Deus. Então, cada vez que você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Você consegue se conhecer porque você é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você é Deus. Salmos diz assim: vós sois deuses. Vós sois deuses. E o capítulo que eu acabei de ler há uns minutos atrás de Efésios, que diz assim: cada vez que você conhece a Deus, você se torna, você é cheio da natureza dele. Você é cheio da natureza dele. Ou seja, já que você é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, quando você conhece a Deus, você começa a conhecer a você mesmo. Você começa a conhecer a você mesmo. Eis a importância de conhecer a Deus. Vai te fazer amar a si mesmo. Vai te conhecer a si mesmo. Por quê? Porque muita gente não se ama. Muita gente não se ama por quê? Porque não conhece a si mesmo. Você aceita que um homem te maltrata, um homem te faça e te desfaça, porque você não conhece a si mesmo. Você não conhece o seu valor. Você não conhece o seu valor. Hein? Você aceita passar por várias coisas mesmo, coisas que você passa mesmo, é porque você não se conhece. Quando você se conhecer, você não vai aceitar certas coisas. Então, esta é a importância de conhecer a Deus. Para você conhecer a si mesmo, porque você é imagem e semelhança dele. E quando você está lhe conhecendo, ao mesmo tempo também está a se conhecer. Profundo, né? Sim, profundo. Então, muita gente pensa que quando Adão pecou e tudo mais, automaticamente nós perdemos a imagem e semelhança. Não! Quem disse isso? Nós não perdemos a imagem e semelhança. Nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. Até aquele ímpio que não aceitou Jesus também é imagem e semelhança de Deus. Mas tem uma diferença. Acontece que essa imagem e semelhança precisa crescer.
Ou seja, a cada dia você precisa crescer mais. Ou seja, a cada dia você precisa ficar mais parecido com Deus. Essa é a coisa que os ímpios não têm. Não têm essa possibilidade de a cada dia ficarem mais parecidos com Deus. Mas nós cristãos temos essa possibilidade de a cada dia ficar mais parecidos com Deus. Os ímpios não têm. Mas que os ímpios já são imagem e semelhança. São. Porque o Espírito... O espírito que está no homem, tanto do ímpio como do crente, é de Deus. Veio de Deus. Então, eu vou ler 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai, preste atenção, irmão, irmã, e vai ficando... essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, aleluia, que é o Espírito. Então, estás a entender que nós somos, quando você vive uma vida de comunhão com Deus, você é cada vez mais aperfeiçoado, você se torna cada vez mais parecido com Deus. Então, é isso. Quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo, porque você é imagem e semelhança dele. Ou seja, eu estou a dizer que você também é Deus, porque você é imagem e semelhança dele. Então, já te mostrei o que é o amor. O amor é Deus. E já te mostrei também como amar a Deus, que é conhecê-lo. E também já te mostrei como amar a si mesmo, que é conhecendo também a Deus. Por quê? Porque você é Deus. Quando você conhece Deus, automaticamente estás a se conhecer. Então não tem como você não se amar cada vez que você conhecer a Deus. Então, onde é que entra a parte de amar ao próximo? Sim, vamos entrar lá, vamos entrar. Tem uma parte da Bíblia onde fala que com a língua amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Está em Tiago 3, 9. Eu vou ler, já está na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor, Tiago 3, 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Ali entra. Sabe o que vai acontecer quando você começar a conhecer a Deus, né? E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, né? Mas você já sabe, você precisa obedecer para que Deus te revele mais da natureza dele. Então, o que vai acontecer? Quando você conhece a Deus, vai ser impossível você não amar o teu irmão se você conhecer a Deus. Por quê? Porque eu acabei de dizer, tanto o ímpio como você cristão, vocês dois são imagem e semelhança de Deus. A diferença é que o ímpio não tem a oportunidade de poder crescer para ficar cada vez mais parecido com Deus. Mas você tem essa oportunidade de cada vez melhorar, ficar mais parecida com Deus, mais parecido com Deus. Já o ímpio não, mas o ímpio ainda é imagem e semelhança de Deus. O que vai acontecer? Quando você começar a amar a si mesmo, você vai olhar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vai olhar para o ímpio, que é imagem e semelhança de Deus. Você vai olhar para ele, mas ao mesmo tempo você estará a ver você mesmo. Por quê? Porque você vai olhar para o ímpio, tanto faz, né? Tanto faz, mas eu também me refiro mais por ímpio porque às vezes nós achamos que nós devemos amar só os nossos irmãos em Cristo. Não, e não deve ser assim, devemos amar todo mundo, né? Então você vai olhar para uma outra pessoa. Você não vai ver a outra pessoa, você vai ver você mesmo nela. Você vai ver você mesmo nela. Eu vou ler de novo
Vou ler de novo 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, né, onde diz que nós, como um espelho, refletimos a glória de Deus. Como um espelho, refletimos a glória de Deus. Presta atenção na palavra espelho. Presta atenção na palavra espelho. Sabe o que está significa espelho? Está significa o quê? Quando, tipo assim, você, vou supor que teu nome é Maria. Então é assim, quando eu olho para você, Maria, eu estou a ver Deus. Porque você é o espelho que reflete a imagem de Deus. Então, quando eu olho para você, Maria, eu estou a ver Deus. A ideia é essa, desse versículo. Quando eu olho para você, Maria, eu estou a ver Deus. Então, o que acontece? Como você, Maria, você é imagem e semelhança de Deus. Eu também, Gina, também sou imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você, Maria, quando você olha para Gina, também estás a ver Deus. E também, quando você olha para Gina, que sou eu, né? Sou eu, você também estás a ver você mesmo. Porque somos feitos todos do mesmo material. Você, Maria, é imagem e semelhança de Deus. Eu também, Gina, sou imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando você me olha, você vê Deus. Quando você me olha, você vê você mesmo em mim. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Somos do mesmo material. Lembras que eu disse? Quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você também é Deus. Então, você não é a única aqui imagem e semelhança de Deus nessa terra, né? Eu também sou. Aquele vizinho também é imagem e semelhança de Deus. Apesar que ele não tem o Espírito Santo, não está a crescer, mas ele ainda é semelhança de Deus. Então, quando você olha para o teu vizinho, você também tem que ver Deus. Gina, é sério, quando eu olho para o meu vizinho, também tenho que ver Deus. Sim, você também tem que ver Deus. Porque, apesar de que ele é um ímpio, bandido, sei lá o que ele é, uma prostituta, sei lá, ele é imagem e semelhança de Deus. Então você também vê Deus. E se você vê Deus, você também vê a si mesmo, porque você também é como Deus. Então, não tem como você tratar mal a você mesmo, nem tem como você tratar mal a Deus. Se você olha para o teu irmão e você lhe vê como Deus, você lhe vê como a você mesmo, vai ser impossível você tratar mal o teu irmão. Sim. Vai ser impossível você tratar mal o teu irmão, porque você vê você mesmo no teu vizinho, você vê você mesmo no teu irmão, você vê, ainda por cima, você vê Deus no teu irmão. Por isso é que você vê, Jesus tratava tão bem as pessoas. Sabe por que Jesus tratava tão bem as pessoas? Porque Jesus ele não olhava, tipo, ele não olhava para as pessoas assim, tipo, prostituta. Ele não olhava assim. Ele olhava para a pessoa e ele via Deus. Ele via Deus, ele falava, o homem é imagem e semelhança de Deus. Eu estou diante de um Deus. Por isso é que Jesus tratava tão bem as pessoas, porque ele via Deus, sem contar que ele também via ele mesmo na pessoa. Por isso é que ele tratava bem. Sim. Por quê? Porque você não pode tratar a pessoa. Você não pode tratar a pessoa segundo o que ela faz. Não, você tem que tratar a pessoa segundo o que ela é. Tá bem, ela faz prostituição, sim, ela faz prostituição, mas ela é o quê? Você olha para aquela mulher, ela é prostituta, sim, ela pratica a prostituição, mas ela é o quê? Ela é o quê? Ela não é prostituta, não. Ela é filha de Deus, ela é criatura de Deus, ela é imagem e semelhança de Deus. É assim que você tem que olhar para as pessoas. Mas não estou a te mandar uma coisa que vai acontecer automaticamente a partir do momento que você começar a obedecer a Deus. A partir do momento que você começar a obedecer a Deus, Deus vai se revelar mais em ti. Vai se revelar mais sobre Ele, vai manifestar mais dele em ti. Você vai passar a conhecer Deus, automaticamente vais ter amor. Você vai olhar para um criminal, para um bandido, para um marginal. O que você vai falar? Você não vai olhar um criminal, um marginal. Você vai olhar imagem e semelhança de Deus. É assim que funciona a palavra de Deus. Então, o meu conselho que eu te dou, não se preocupa com nada.
mas se preocupa em conhecer a Deus a cada dia. Em conhecer a Deus a cada dia, você vai ver que você vai amar o teu próximo, você vai amar a você mesma, você vai deixar de se odiar, você vai começar a amar Deus. Se preocupe em obedecer a Deus, porque quando você obedece a Deus, automaticamente, não é que você precisa pedir, Deus, eu quero te conhecer. Não. Quando você lhe obedece, automático, ele vai se revelar mais dele, você vai lhe conhecer mais. Mas agora, como obedecer a Deus? Eu tenho um vídeo que eu vou colocar no final, que eu falo sobre ser guiado pelo Espírito. Eu vou colocar 2 vídeos sobre ser guiado pelo Espírito. Então, você precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa obedecer o que está escrito na sua palavra, na Bíblia. Você também precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo fala? Através da consciência. Aquele peso que da consciência que você sente sempre que você vai para fazer alguma coisa é o Espírito Santo. Aquela voz mansa que você ouve, né? Mas é necessário saber discernir essa voz, porque o diabo também fala. Então, tem um vídeo que eu vou colocar aí sobre a voz de Deus. Você pode ouvir esse vídeo e entender mais sobre como, né, ser guiado pelo Espírito, porque a Bíblia diz que se deixarmos ser guiados pelo Espírito, de maneira nenhuma obedeceremos os desejos da carne. Então, terminei aqui a pregação e eu espero que essa palavra possa produzir muitos frutos na tua vida. Senhor, que essa palavra se firma no coração do meu irmão, no coração da minha irmã que acabou de ouvir esse vídeo. Eterno Deus, que essa palavra, Pai da Glória, possa produzir muitos, muitos, muitos frutos no nome de Jesus. Amém.